foi justamente para cultivar saúde física, mental, emocional e espiritual que a gente criou a Soulme 2 anos atrás. E esse também é o objetivo dessa série, Jovens em Curto-Circuito. A cada semana, um episódio vai abordar temas como família, mercado de trabalho, racismo, solidão. A ideia dessa série começou em 2020, depois que eu dei uma palestra sobre carreira e bem-estar para estudantes de jornalismo da Faculdade Newton Paiva, em Belo Horizonte. Logo depois da palestra, eu perguntei se alguém topava marcar uma roda de conversa sobre saúde mental. E, para minha surpresa, quase todos os alunos não só apareceram na sala virtual do Zoom, mas falaram de questões íntimas e importantes. Como a gente queria que a voz principal da série fosse dos jovens, a gente decidiu convidá-los para entrevistar alguns dos maiores especialistas do país nesse tema. Para mim, a série também tem um aspecto pessoal. Quando eu tinha 17 anos, eu passei por um episódio de depressão bem forte e cheguei a pensar em tirar minha própria vida. O que eu sentia na época, além de uma apatia profunda, era uma solidão imensa. Eu não conhecia mais ninguém da minha idade que estivesse passando pela mesma situação. E uma das primeiras perguntas, quando nós da Soulme começamos a produzir essa série foi: será que hoje, mesmo com toda a informação, com toda a comunicação das redes sociais, os jovens ainda se sentem sozinhos? Eu não sei se vocês sabem, mas 50% de todos os problemas de saúde mental se estabelecem até os 14 anos de idade e 75% até os 24. Apesar disso, crianças e jovens não recebem apoio suficiente nem intervenções necessárias precocemente para lidar com essas questões. A maioria dos casos nem é diagnosticada. O resultado: as doenças se prolongam e os jovens perdem a oportunidade de ter uma vida plena. Crianças e jovens são o nosso futuro. Enquanto não olharmos para essas questões com toda a profundidade que merecem, estaremos negligenciando, ou pior ainda, estaremos jogando fora algo que poderíamos estar ajudando a semear. Cheguei ao ponto de tentar cometer o suicídio 3 vezes na minha vida. Isso é um problema gravíssimo, né? A gente tem aí um contingente muito alto de jovens que chegam ao suicídio mesmo, né? Na faculdade eu falo que foi um dos gatilhos do suicídio para mim e foi o maior gatilho para eu poder sair do suicídio. A faculdade é um momento que marcou minha vida para sempre, mas eu não falo só de uma forma acadêmica, eu falo de uma experiência de transformação, de volta à vida. Agora, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o jovem vai todo dia na escola, encontra um monte de gente. Que qualidade de encontro é esse? Porque ele está rodeado de pessoas. Então, aí começa aquela coisa que a gente conhece, que uma coisa é estar rodeado de pessoas, outra coisa é ultrapassar algum tipo de relação que seja significativa. Eu sou uma pessoa que tem cara fechada. Eu acho que como as pessoas viram que eu estava com a cara fechada, era porque eu não queria amizade. Era porque eu queria me isolar, mas era totalmente ao contrário. E essa relação significativa implica que alguém te olhou para além do bom dia, como vai, eu vou bem. Quando a gente está nesse ambiente, a gente está rodeado de tantas pessoas, mas a gente às vezes se concentra tanto nos nossos problemas que a gente não consegue olhar para o outro. Eu acho que é exatamente esse sentimento de solidão que a gente fala, né? Quem aplicou a prova foi a professora que chama Isamara. E aí eu sou uma pessoa negra, e eu tava muito amarelada, eu via isso, eu não tinha vida mais em minha alma, já tinha ido embora. Eu fui uma das últimas pessoas a sair da prova, e na hora que eu entreguei a prova para a professora, para Isamara, ela falou assim: vem aqui, vamos conversar. Eu falei assim: o que está acontecendo com você? Que foi a primeira vez que alguém tinha perguntado para mim como que eu tava. E aí eu pedi ajuda para ela, eu falei assim: olha, não tô aguentando, tá acontecendo muita coisa, expliquei para ela a situação. Mas não, em momento algum, falei com ela que eu ia cometer suicídio ou alguma coisa do tipo. Eu acho que essa questão da saúde mental, a principal coisa que eu vejo é você encontrar pessoas que passam pela mesma coisa que você. Existem muitas. Eu tenho certeza que na sala tem um tanto de gente que passou pela mesma coisa que eu. E às vezes, quando você tá passando por isso, você se sente muito solitário. Você acha que você é a única pessoa do mundo que tá sentindo isso. Você não consegue explicar pros seus pais o que tá acontecendo. Você não consegue falar com ninguém. Que aí a Isamara falou que a faculdade tinha
projeto com psicólogos, que os psicólogos da faculdade ajudavam a gente. A fala da Isamara, que nem sabe o bem que fez, na medida em que parou, eu tô te vendo. Então, isso ultrapassa aquela solidão desses contatos que são sem significado, sem qualidade, são automáticos, né? Ninguém, praticamente, nesse período depressivo meu, ninguém nunca tinha me perguntado como eu estava. E eu sentia muita falta disso. Se alguém chegasse para Letícia e perguntasse uma vez por semana se ela queria conversar, se ela estava disposta para conversar, ou pelo menos puxasse um papo diferente, eu acho que seria muito diferente na trajetória dela. O que a Isamara fez, né, a professora, no caso, substituta, foi perguntar e escutar. Porque muitas vezes as pessoas acham que ajudar quem está num momento de solidão é sentar e ficar falando com a pessoa. E não se trata de ficar falando, se trata de dar oportunidade para uma escuta qualificada. E sustentar que do outro lado talvez venha uma coisa muito desorganizadora, muito angustiada, muito disruptiva. Eu sou muito grata a ela até hoje, que foi ela que salvou a minha vida, praticamente. A escuta de qualidade que a gente quer, ela nos afeta. É uma na qual, quando o outro fala alguma coisa, a verdade do outro me afeta e me faz rever quem eu sou. Então, falar de si, escutar o outro também implica em se escutar, em falar de si. Permite que a minha dor também seja contemplada. Realmente, a gente tem muita dificuldade de falar sobre esses assuntos. São assuntos delicados e difíceis de conversar. E também a convivência na faculdade, ela volta muito para o acadêmico, né? A gente está sempre muito preocupada com a prova, atividade, e sobra pouco tempo para falar sobre isso. Então, tanto que nossa turma está formando agora e a gente nunca tinha nem tocado nesse assunto. A Letícia, a gente nem sabia sobre esse episódio, foi a primeira vez que ela contou. Então, assim, é assustador como que a gente convive tanto tempo com as pessoas e não para realmente para perceber certas coisas. Às vezes a gente faz muito isso, mas não por querer. A gente faz por talvez um instinto ali, que a gente não está preparado a lidar com as pessoas, que muitas vezes o problema está acontecendo com a pessoa do nosso lado e a gente não se deixa abrir para enxergar esse problema, ou então para ver esse problema, né? A angústia é difícil de escutar, é duro. E os pais, muitas vezes, eles têm dificuldade de ajudar o jovem nessa fase, porque para os pais é muito doloroso ver que o filho que você cuidou, que você faz tudo por ele e de repente está infeliz. Como assim está infeliz? Os pais se sentem culpados, eles não sustentam muito bem. Às vezes é mais fácil você falar com uma tia, com um vizinho, com outro adulto, né, do que falar com os próprios pais, porque os pais sofrem com o sofrimento dos filhos. Isso não facilita. Acho que é mais difícil você conversar com família do que com amigos, né? Às vezes você não consegue se abrir exatamente por estar num ambiente que você deveria se sentir seguro, mas você não se sente de falar sobre isso porque você não quer incomodar, você não quer que seus pais pensem que você está mal. É muito, muito mais difícil. Eu acho que de todo esse debate que a gente está tendo sobre saúde mental, acho que a gente precisa primeiro olhar para a gente mesmo como seres humanos. E a solidão para os jovens é mais complexa do que para um adulto, você acha? Falta história para ele relativizar a experiência é sempre muito intensa, então se desmancha com o primeiro namorado, nossa, parece que o mundo vai acabar. Quando você tem 40 anos, você já desmanchou com 10 namorados, você já viu que o mundo não vai acabar. Então tem uma delicadeza aí. Então, Vera, eu acho que os jovens eles têm muita dificuldade de se expressar, né, de falar sobre sentimentos. Por que isso acontece? Do mesmo jeito que a gente aprende quando a gente é criança que isso aqui chama estante, isso aqui chama livro, aquilo ali chama ventilador, a gente vai tendo um vocabulário dos objetos, né? A gente tem que ter um vocabulário dos afetos. A criança começa a chutar, a xingar, você fala, acho que você está com ciúmes do seu irmãozinho, olha, você não pode chutar e xingar, mas isso chama ciúmes. Aí depois ela vai falar, o bebê está com ciúmes. Esse repertório, ele é fundamental para depois a gente poder falar, isso é inveja, isso é ciúmes, isso é raiva, isso é amor, isso é alegria. A gente vai aprendendo a usar um vocabulário e vai afinando até chegar na poesia. A criança começa a chorar, você fala, vai, pega o seu celularzinho, vai brincar, come isso aqui, vai fazer alguma coisa. A gente está muito
lidando com os afetos como se fosse uma batata quente. Ninguém está sustentando, todo mundo fica fazendo coisas, né? Nós estamos numa sociedade de fazer, neoliberal, do ato. Você não pode pensar muito, vai lá, se joga, entendeu? Não, a gente precisa refletir, tem que entrar e tentar nomear. Nomear os afetos é fundamental para a gente dar um destino melhor para eles. Grande parte do processo analítico é você pegar aquela bola de angústia e transformar em palavras. Então, se você conseguir compartilhar com as pessoas do seu sentimento e ver que as pessoas estão sentindo exatamente a mesma coisa que você, é um alívio tão grande. Se você conhece alguém que também está passando por alguma questão de saúde mental, compartilhe esse vídeo. Ele pode ser o começo desse alívio ao qual a Ana Flávia se refere. E na plataforma da Soulme, soulme.com, você encontra também uma trilha de acolhimento à vida, uma série de vídeos curtinhos que eu gravei junto com a psicóloga Karina Fukumitsu, especialista em suicídio, justamente para ajudar pessoas que estão passando por situações de solidão, desespero e desesperança. O link está aqui na descrição desse vídeo, assim como também o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida. E para não perder o próximo episódio da nossa série Jovens em Curto Circuito, clica no sininho e se inscreve no canal. A gente se vê.